Bom dia, bom dia! Olha nós aqui em mais um momento de sabedoria com a nossa segunda aula de teologia e hoje nós estaremos falando sobre os pensadores da teologia. Você está ouvindo o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, que está fazendo questão de estar trazendo um estudo teológico para a igreja virtual do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar e também pelo WhatsApp e outros canais da internet. Vamos começar falando um pouco sobre os pensadores da teologia, meu irmão. Eu quero falar com vocês, com todos vocês, que é de conhecimento geral que a palavra de Deus surgiu em um contexto histórico do povo judeu. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela foi através do povo judeu. A verdade bem conhecida é que cerca de 3/4 da Bíblia foram escritos na língua hebraica. Olha que maravilha, tá vendo? E eu quero dizer que apesar de quase todo o restante das escrituras ter sido escrita em grego, em cône, o raciocínio subjacente, na maioria dos documentos do Novo Testamento, é nitidamente hebraico. E, meu irmão, que embora as palavras sejam gregas, o pensamento é semítico, hebraico. Portanto, sem dúvida alguma, se há uma língua e cultura importante para os estudos bíblicos, conscientes e mais profundos, meus irmãos, trata-se do hebraico clássico e moderno. Podemos, inclusive, afirmar que sem o conhecimento das línguas originais, não é possível construir uma boa teologia cristocêntrica e exegética das Escrituras Sagradas. No século I, eu quero falar com você sobre o século I agora, Paulo de Tarso. Século I, cerca de 3 antes de Cristo a 66. É considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus. E depois de Jesus, a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente. Paulo de Tarso é um apóstolo diferente demais, meus irmãos. Primeiro, sabe por quê que ele era diferente demais? Porque, ao contrário dos outros, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Por outro lado, Paulo era um homem culto, frequentou uma escola em Jerusalém. Ele tinha feito uma carreira no templo. Ele era fariseu, onde foi sacerdote. Será que vocês sabiam disso? Se vocês não sabiam, saibam agora. Ele era sacerdote, ele era um fariseu. Nome original Saulo, que foi trocado e passaram a chamar o nome dele de Paulo, o apóstolo. Paulo, ele era considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus.
e depois de Jesus, a figura mais importante do desenvolvimento do cristianismo nascente. Paulo de Tarso é um apóstolo diferente dos demais. Primeiro porque, ao contrário dos outros, Paulo não conheceu ao nosso mestre. Eu faço questão de estar repetindo para vocês. Ele frequentou a escola em Jerusalém. Ele tinha feito uma carreira no templo. Era fariseu, onde foi sacerdote. Ele destaca-se dos outros apóstolos pela sua cultura. A maioria dos outros apóstolos eram pescadores, meus irmãos, analfabetos. A língua materna de Paulo era o grego. É provável que também dominasse o aramaico. Educado em duas culturas gregas e judaica, Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre os gentios. É considerado uma das principais fontes das doutrinas da igreja. Grande homem foi o Paulo. Por isso que nós temos que estar aprendendo muito. Nós temos que estar aprendendo na palavra. Eu quero dizer para vocês que as suas epístolas, as epístolas de Paulo, formam uma seção fundamental no Novo Testamento. Isso todos nós sabemos. Alguns afirmam que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo numa nova religião. E não mais uma seita de judaísmo. Foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição da necessidade da circuncisão, dos escritos, hábitos alimentares, tradicionais, oposição de outros líderes cristãos. Mas em consequência desta revolução, meu irmão, a adaptação do cristianismo foi estreito para Paulo. A adaptação não foi nada fácil para Paulo. O povo gentil tornou-se o mais viável, ao passo que os judeus mais conservadores, muitos deles vivendo na Europa, permaneceram fiéis à sua tradição, que não tem um móvel missionário. Então, falando aqui com vocês, existe um homem chamado Policarpo de Esmirna, do século II, né? No dia 23 de fevereiro, Policarpo de Esmirna, 70 depois de Cristo, a 160, foi um bispo de Esmirna, atualmente na Turquia, no segundo século. Sabe como foi que Policarpo morreu? Policarpo, ele morreu como um mártir, vítima da perseguição romana. Aos 87 anos de idade, meus irmãos, este homem chamado Policarpo é reconhecido como santo, tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pela Igreja Ortodoxa Orientais.
o santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao mundo daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo grego. De acordo com a Igreja Católica, o São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista de caráter reto, de alto saber. Ele tinha amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos do Oriente. É assim que o cristão tem que ser. Ele tem que dar exemplo. Mas só que com a perseguição, Policarpo, o bispo, de 86 anos a 87, escondeu-se até ser preso. E assim foi levado para os governadores, que pretendia convencê-lo de ofender a Cristo. Policarpo, porém, proferiu estas palavras. Olha que homem de coragem. Será que você teria essa coragem? Você teria essa coragem, meu irmão e minha irmã? 87 anos de idade. 86 ele ainda se escondeu ainda. Mas há 86 anos ele serve a Cristo. E em nenhum mal ele diz: eu tenho recebido dele. Como poderei eu rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço meu Salvador? Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo. E disse: sede bendito para sempre, ó Senhor, que vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Policarpo viveu o seu nome. Poli, que significa muitos. Preste bem atenção, ó. Poli significa muitos. Carpo significa frutos. Então, ele deu muitos frutos. Muitos frutos este homem deu, que foram regados com o suor, com lágrimas, no seu martírio, nos anos 150, regado também com o sangue. Meus irmãos, para o Evangelho estar aqui hoje, não foi fácil não. As pessoas hoje, muitos almejam serem pastores, mas se fosse naquela época ninguém queria ser não, porque ninguém queria passar pela cova dos leões. Quem era que queria passar pela cova dos leões? Ninguém. Agora vamos falar um pouco sobre Clemente de Alexandria, no século III. Ele era conhecido como Tito Flávio Clemente, nome de Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo. Escritor grego, viu? Ele era um escritor grego, teólogo e mitógrafo, cristão nascido em Atenas, pesquisador das lendas menos compatíveis com os valores cristãos. Ele era um defensor da rebelião contra
a opressão que levou ao conceito de guerra justa. Considerado fundador da Escola de Teologia de Alexandria, combateu também o racismo que via como base moral da escravidão. Tudo isso ocorreu naquela época. Será que se fosse hoje, hein, meu irmão? Se fosse hoje, que naquela época esses homens eles tinham muita coragem. De pais pagãos convertidos, eles se convertem ao cristianismo por seus mestres patrístico, Panteno, século II, abraçou a nova fé e sucedeu-lhe como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria, onde permaneceu durante 20 anos, tornando-se um dos mais inteligentes e ilustrados dos padres primitivos. Entre suas obras de éticas, teologia e comentários bíblicos destaca-se a teologia, formada por exortação, pedagogo e uma miscelânea do período da formação da patrística e do pré-micênico, com o nome da Escola Cristã de Alexandria. Ele combateu os hereges gnósticos, embora ele tenha sido instruído profundamente na filosofia neoplatônica, decidiu voltar-se ao cristianismo. Vamos continuar. Eu quero dizer que ele estabeleceu o programa educativo da escola catequética alexandrina, que século mais tarde serviria de base ao trívio e ao quadrívio, grupos de disciplina que constituía a arte liberais na Idade Média, meu irmão. Ele defendeu a teoria da causa justa para a rebelião contra os governantes que procurassem escravizar o seu povo. Se estivesse escravizando seu povo, ele defendia. E em seu discurso, o discurso escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre o tema como o bem-estar, a felicidade e a caridade cristã. Durante a perseguição aos cristãos, em 201, pelo imperador romano Sétimo Severo, transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes, grande homem também. Esse homem aí procure estudar, faça uma pesquisa na internet e estude um pouco sobre Orígenes. Orígenes refugiou-se na Palestina, junto a Alexandre, bispo de Jerusalém. Lá ele permaneceu até sua morte. Como se vê, Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da interpretação bíblica entre os judeus e os cristãos no período patrístico. Então, nós estamos na aula falando sobre os pensadores que veio. Primeiro nós começamos com Paulo de Tarso, que era o Saulo, e
Agora já passamos por vários pensadores. E eu quero continuar com vocês que em Alexandria a religião judaica e a filosófica grega encontrava-se e influenciaram mutuamente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esta escola, influenciada pela filosofia platônica, encontrou um método natural de harmonizar religião e filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Clemente de Alexandria, meu irmão, foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. A interpretação bíblica alegórica acreditava que era mais madura do que a interpretação do século literal helenístico. As primeiras aproximações do budismo com o mundo ocidental, mercadores indianos que viviam em Alexandria, propagaram sua fé budista pela religião. Alexandria, em 295 a 373, considerado santo pela Igreja Ortodoxa e Católica. Esta última referência, meus irmãos, é também como um dos seus 33 doutores da Igreja e ainda um dos mais políticos padres da Igreja Oriental. Foi um dos defensores do ascetismo cristão, tendo inaugurado o gênero literário da angiografia com a vida de Santo Antão. Se você estudar também sobre esse Santo Antão, é um anão que defendeu a palavra até o fim. Santo Antão, do deserto, escrita primeiramente em grego e logo traduzida em latim. Tendo se difundido em grande rapidez pelo Ocidente, o Império Romano, este gênero, meus irmãos e irmãs, eles baseava-se nas vitais de autores romanos pagãos, as vidas dos 12 Cesares. Porém, o que Atanásio procura fazer é tornar as vitai o modelo a ser seguido por todo o rebanho cristão. E é nesse sentido que é visto como o criador do gênero. É esse aí que é Santo Antão, Atanásio. Lembre bem desse nome. Atanásio foi um grande defensor também da teologia. O que relata não tem que ser necessariamente verdadeiro. Antes deve infundir no crente cristão a vontade de cultivar esse mesmo modelo de vida. Do ponto de vista doutrinal, foi perseguido, exilado, devido às acesas discussões que manteve contra o partidarismo. Ele era contra o arianismo. Para além disso, ele defendeu a consubstanciação das 3 pessoas divinas na Santíssima Trindade, tal como definido pelo Concílio de Nicéia em 325, no Credo de Niceno.
Agora nós vamos falar um pouco sobre o mais conhecido pelos teólogos, as pessoas que estudam teologia. Esse aí, que quando você estiver ouvindo, você vai lembrar de Agostinho de Hipona, ou seja, o Santo Agostinho. Foi um bispo católico, teólogo, ele foi filósofo, ele nasceu em 13 de novembro de 354 em Tangaste, né? Ele morreu em 28 de agosto em 430 em Hipona, hoje Annaba, na Argélia. É considerado pelos católicos santo e doutor da doutrina da igreja. Ele foi um dos grandes pensadores. Muitos livros de Agostinho, viu? Esse Santo Agostinho, ele cresceu no norte da África. Ele foi um colonizador por Roma, né? Educado em Cartago. Foi professor de retórica em Milão. Em 383 surgiu o maniqueísmo nos seus dias de estudante e ele se converteu ao cristianismo pela pregação de quem? De Ambrósio. Ambrósio, se você estudar um pouco sobre Ambrósio, você vai ver que grande homem foi Ambrósio. Era para se falar mais sobre Ambrósio. Ambrósio de Milão. Ele foi batizado na Páscoa em 387 e retornou ao norte da África, estabelecendo em Tangaste uma fundação monástica junto com alguns amigos, e em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona e tornou-se um pregador famoso. Há mais de 350 sermões dele preservados. Imagine, o homem gostava de escrever, viu? O homem era inteligente e gostava de escrever. Agostinho era demais. E muitas pessoas creem que são autênticos esses 350 sermões. E notado pelo seu combate à heresia. Ele combatia a heresia do maniqueísmo. Ele defendeu também o uso da força contra os donatistas. Quando perguntaram a ele por que a igreja não deveria usar de força para compelir seus filhos perdidos a retornar-se, se os filhos perdidos compelem outros à sua própria destruição, a correção dos donatistas, ele vai lá e rebate. Em 396 ele foi nomeado bispo assistente de Hipona, com direito de sucessão em caso de morte do bispo corrente, e permaneceu como bispo de Hipona até sua morte. Em 430 deixou seu monastério, mas manteve sua vida monástica e sua residência episcopal. Deixou a régula para o seu monastério, que levou a ser designado o santo patrono do clero regular, que é uma paróquia da regra monástica de Agostinho. Ele morreu em 430 durante o cerco de Hipona. Ele morreu pelos vândalos. Diz que ele encorajou seus cidadãos a resistirem aos ataques, principalmente porque os vândalos haviam aderido ao arianismo, que Agostinho considerava uma heresia. Também conhecido como Escoto de Egena, John Escoto Egena.
Aqui estamos falando agora de Erígena. Erígena 810, na Irlanda. Então, meus queridos, nós já estamos com meia hora de estudo. A gente vai parar em Erígena, de Irlanda, e depois nós damos continuidade na nossa próxima aula. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, diante da Tua presença, eu quero apresentar a meu amigo e a minha amiga que está aprendendo teologia com o pastor Fábio, não diretamente de mim, mas o Espírito Santo que me use para trazer o conhecimento sobre estas palavras a este povo, Senhor. Dá sabedoria, dá força e dá ânimo e dá conhecimento e faz com que eles ouçam até o fim, repitam de novo para que eles assimilem na mente deles e aprendam mais e mais. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você que se você quiser ajudar para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar, você solicite o número da conta aí nos comentários e eu estarei colocando para você.